Esse é um daqueles vídeos que parece mais uma conversa de boteco, mas que no final, quando você finalizar ele, você vai pensar assim, poxa, cara, eu acho que é isso aí mesmo, tá? Ele é para dois tipos de pessoa, tá? Primeiro, aquela pessoa que ainda não começou de fato no digital, e para aquele que já está trilhando um caminho também no digital, tá? Que é o meu caso. Eu já estou há 4 anos inserido no marketing digital. Hoje a minha renda é 100% disso aqui, tá? Para quem acompanha os outros vídeos do canal, que são como esse, tá? Sem edição, mais um bate-papo, onde eu troco experiências, passo alguns insights que me deu, pensando mais nessa questão de te ajudar a desbloquear alguma coisa na sua mente, sem ser muito coach, né? E pegando da minha vivência, daquilo que eu vou aprendendo no meio do caminho, e esse vídeo ele tem tudo a ver com isso, tá? Então, se você curte conteúdos como esse, eu te convido a se inscrever aqui, tá? Não tô te vendendo nada, tudo que eu te peço é clica no botão, se inscreve, que aqui tem um monte de vídeo nesse naipe e a gente vai se apoiando aí, beleza? Bom, esse ano faz 10 anos que eu comecei a minha faculdade. Por que eu falo comecei? Porque eu, há 10 anos atrás, comecei a minha faculdade e eu passei 5 anos nela e eu não terminei. Esse vídeo não é para dizer que faculdade não funciona, que faculdade não é o melhor caminho para você largar a sua faculdade, mas é para dizer, na minha trajetória, eu passei 5 anos na faculdade acreditando que lá era o meu caminho, mas eu estava inconformado, estava inquieto, e no meio desse caminho eu busquei outras coisas e cheguei onde eu estou hoje, tá? Confuso, eu sei, mas vamos lá que eu vou te explicar. Eu sempre gostei muito de trabalhar com dinheiro, então eu sempre fazia lá no ensino médio as coisas para revender lá as trufas, enfim. Quando eu era criança, latinha de festa que sobrava, né, na oficina do meu pai, eu catava, ia lá e vendia, tinha um trocadinho. Então eu sempre fui nessa de dinheiro, cara. Então, eu comecei a minha faculdade porque eu saí muito novo da escola, então já passei, passei no vestibular, já entrei na faculdade com uma mentalidade de que é a mentalidade lá dos nossos pais, né? Você precisa se formar, aí você entra na faculdade, aí você consegue um emprego estável, coisa e tal. E aí, beleza, né? A gente vai meio que empurrado disso aí. Mas algumas pessoas, elas não concordam com isso, não conseguem experimentar isso da forma como era no passado, né? Então, eu sempre tive muitos questionamentos sobre isso. Eu escolhi o meu próprio curso, mas não enxergava dentro da academia um aquilo que eu pudesse misturar com empresa, com dinheiro, com sucesso, carreira ali, né? Então, nisso já me deixava um pouco inquieto. Se você sente essa inquietação também com a tua condição, seja você CLT, enfim, cara, eu te entendo, tá? E nessa eu comecei a estudar um pouco mais sobre dinheiro, sobre investimento, sobre finanças, e eu pensei, cara, beleza, então aqui se eu continuar, começar a investir daqui 20 anos, 30 anos, eu vou, as ações vão se valorizando, coisa e tal, então eu vou ganhar o dinheiro aqui, vou me formar, vou fazer isso, coisa e tal. E daqui a 30 anos eu posso desfrutar de algo que eu venho construindo e toda aquela questão de juros compostos, de bolsa de valores e tal. Mas foi quando eu entrei num programa de empreendedorismo no meio daquele período onde todo mundo ficou em casa e fui treinado por Flávio Augusto. Tá? Eu sempre falo sobre isso aqui porque realmente eu comecei a ler livros, comecei a ver outras coisas que eram que naturalmente assim não acontece na vida dos jovens, né, que estão iniciando. Então, isso desbloqueou muitas coisas, muitas ideias, muitas vontades na minha vida. Então, é, cara, em paralelo, eu pensava que, bom, eu sei que se nada der certo, eu vou investir e aí tudo vai acontecer lá na frente, né? Mas, quando eu aprendi sobre vendas, e aqui é o primeiro ponto que, tipo, abriu a minha mente, cara, as vendas, para, por exemplo, uma ação naquela época, né? Se você não conhece sobre bolsa de valores,
Pra uma ação valorizar, sei lá, 100%, cara, pode ser que nunca aconteça, né? Claro, vai ter distribuição de lucro, você vai reinvestindo, essa é a ideia, né? Você coloca um dinheiro, vai reinvestindo. E, cara, isso, pensou, cara, se eu preciso esperar 20 anos pra, sei lá, juntar 100 mil reais, mas se eu vender tantas coisas por tanto dinheiro, eu consigo esses mesmos 100 mil reais. Então, eu posso fazer isso de uma forma e eu não preciso esperar todo esse tempo, né? Então, começa por aí a primeira lógica que eu tive na minha cabeça. Bom, eu não preciso da faculdade porque eu posso investir. Mas eu não preciso investir porque eu posso vender. Daí, vender o quê? Produtos ou serviços, né? Então, eu aprendi sobre vendas e logo me inseri dentro do marketing digital e percebi que eu poderia trabalhar de casa, não precisaria estar muito menos fazendo uma faculdade, que se eu quisesse realmente atuar naquela área, eu nem precisaria estar formado, poderia simplesmente construir uma empresa e contratar um cara formado. Então, por ali eu já matei a minha faculdade, lá quase no TCC, inclusive essa conversa eu tive ontem com um conhecido no shopping, e ele falou a mesma coisa. Então, realmente isso é algo que não serve só para você que está numa faculdade agora. Na verdade, é só para você entender como as coisas elas vão acontecendo de uma forma que você não consegue prever. Mas se você souber onde você quer chegar, o que você precisa, você consegue ir liberando caminhos no meio desse trajeto. E é sobre isso, tá? Então, quando eu larguei a faculdade, eu não imaginei que eu ia manifestar esse dinheiro todo, né? Do título que eu usei para chamar sua atenção para essa mensagem. E as coisas elas foram acontecendo, né? Não é sempre que vai acontecer, também não é tão rápido quanto a gente espera, mas hoje até liguei pro meu sócio e a gente, né, eu tenho uma assessoria de marketing e vendas hoje em dia, eu já vou chegar lá. E, cara, tava acontecendo umas coisas bacanas ali. Umas coisas que, sei lá, quando a gente se juntou para fazer uma empresa há 7 meses atrás, isso não estava nos planos. Então, olha só, tá? As coisas elas vão acontecendo. E por que elas vão acontecendo? Movimento, beleza? Movimento e relacionamento. Tá? Essas duas palavras que eu acho que elas devem guiar você, que é ambicioso, que é ambiciosa, que tem vontade de crescer, que quer utilizar do marketing digital para alavancar a sua empresa, seus produtos, seus serviços, quer ter uma carreira, quer construir uma agência como eu, né? Então, sem movimento, inquietação, agitação e sem relacionamentos, as coisas acabam sendo mais difíceis. Eu lancei recentemente um vídeo sobre tráfego pago para negócios locais e tráfego direto, porque eu sei que muitas pessoas aqui que me assistem são do tráfego pago, porque eu vim do tráfego pago, né? Então, lá do treinamento com o Flávio Augusto, eu ingressei no marketing digital, já fui trabalhar como gestor de tráfego pago de uma agência por causa de outras coisas, de relacionamento, de conhecer pessoas. Então, eu não tinha uma profissão digital, agora eu já tinha, né? E essa profissão, ela fez eu me relacionar com outras pessoas, com outros negócios. E aí, eu saí da agência, construí minha própria cartela de clientes e comecei a girar todo esse dinheiro ali. Comecei a ganhar uma grana, me manter, sair da casa dos meus pais, vim para esse apartamento, mobilei meu apartamento, comprei um carro novo esse ano, né, recentemente agora, mês passado. Fiz algumas viagens legais, né, não fui para fora, mas são viagens bacanas. Vou em restaurantes da hora. Então, essas coisas, quando eu tinha aquela inquietação, em pensar, pô, será que esse aqui é o caminho mesmo? Fazer uma faculdade, aí ir para um mestrado, um doutorado. Ainda tem a maioria dos meus colegas daquela época que seguiram a vida acadêmica ainda estão fazendo doutorado, né? Estão muito legais, estão muito bem, mas não era isso que eu consegui, que eu almejava, que eu visualizava para minha vida, né? E dentro do marketing digital isso é possível, cara. Né? Você trabalhar de casa, estou aqui dentro do meu escritório home office, e
fazer esse dinheiro, ele precisa de sagacidade também, né? Ele não é só isso, eu sempre falo aqui nos outros vídeos. Pô, se você vai escolher uma profissão digital, se você quer prestar serviços, porque serviços têm uma margem mais alta, tem a recorrência, tem visibilidade, tem escala, né? Cara, não é que você vai só decidir fazer isso e depois, cara, as coisas vão acontecer. Não, você precisa se mexer, né? Tá em contato com pessoas, sempre fiz parcerias com agências, com profissionais, então sempre pinga uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí as pessoas vão se juntando. Então, esse movimento, cara, ele é responsável por manifestar essa quantia e a sagacidade também, tá? O time, né, há 4 anos atrás, ser gestor é muito diferente de ser um gestor hoje, mas eu já falo sobre isso aqui no canal. E a partir de hoje, dessa nossa nova fase da empresa, ela é interessante justamente por isso, porque mesmo eu não sabendo como ia ser no futuro, cara, eu já me sentia um cara de sucesso, já previa que, tipo, pô, eu preciso, para chegar lá, eu preciso destranchar isso aqui em outras coisas. Que coisas são essas, né? Vendas, então vou vender o quê? Um produto ou um serviço. Então eu preciso me relacionar, preciso estar em movimento, preciso ser sagaz, preciso ter um bom produto, um bom serviço, entregar, né? Ter uma gestão ali de risco, de caixa, e as coisas elas vão acontecendo. Né? Então, em 4 anos, eu evoluí 50 vezes mais do que eu evoluí em 5 anos de faculdade que só, né, ou atualmente me serviram para fins pessoais, né? Eu não desenvolvi uma carreira nisso. Então, acho que a, às vezes a gente está muito limitado mentalmente, a gente precisa de um chacoalhão assim, ou uma, uma inspiração que seja, e pode ser isso que você estava precisando ouvir, enfim. Você ter movimento, se relacionar com as pessoas, visualizar o seu futuro, o que você realmente quer, dizer não, porque abandonar a faculdade no último ano, cara, é uma decisão difícil. Ainda mais quando você tem uma pressão familiar em torno disso, né? Mas também ingressar num trabalho e depois, né, que foi a primeira agência que eu trabalhei como prestador de serviço, largar eles para construir minha cartela própria como um profissional autônomo também exige essa sagacidade, né? E, cara, colocar dinheiro nisso, tá? Sem investimento, sem risco, cara, as coisas não vão funcionar, tá? Então, esse papo, ele é um papo, como eu te falei no início do vídeo, um papo de boteco, mas ele é um papo legal, um papo fundamental, e eu sempre gosto de trazer essas abordagens, essas experiências de vida, tanto para servir como inspiração, quanto para liberar, desbloquear algumas chaves dentro da sua mente, porque no final das contas, desde o princípio até da minha empresa, quando eu me reuni com os meus sócios, que a gente não se conhecia, mas a gente tinha personalidades complementares, áreas complementares e um objetivo sólido. As coisas ainda estão funcionando, né? Mas a gente sempre levou em conta que já tinha dado certo. Já tinha dado certo e as coisas foram acontecendo, né? Então, não quero ser assim um cara muito subjetivo, mas faz sentido, cara, você mudar essa mentalidade, tá? Nem que seja você, porra, tá presente nos lugares que você quer estar, fazer umas viagens, juntar uma grana, fazer umas viagens, fazer uma renda extra, um bico extra, sei lá, juntar e ter essas vivências, esses relacionamentos, não apenas se fechar, porque hoje em dia tá tudo muito, desde aquele período que a gente realmente ficou trancado em casa, as coisas estão muito distantes. E as coisas acontecem mesmo quando a gente está próximo de outras pessoas. Então, isso é bem interessante, tá? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, cara, deixa um like nele, tá? Eu te convido novamente a se inscrever no canal, não te vendo nada aqui. Eu quero somente que você se inscreva no canal, continue acompanhando os meus vídeos, como esse aqui que está aparecendo na sua tela agora.